Guardar o sábado é uma obrigatoriedade para os cristãos? Os cristãos da Nova Aliança devem observar o mandamento do sábado? Hoje inicia uma sequência de 2 vídeos onde vou buscar defender a ideia de não obrigatoriedade da guarda do sábado e argumentar por que ele era o mandamento para a Antiga Aliança que apontava para a Nova Aliança. Olá, eu sou Alon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Todos os domingos à tarde temos vídeo novo neste canal. Vamos lá para o assunto de hoje. A principal fonte usada para este vídeo foi um dos capítulos do livro Aliancismo Progressivo de Stephen Elliott e Brent E. Parker. Para começar, vamos falar sobre a criação. No relato bíblico da criação, Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia a Bíblia fala que ele descansou de fazer sua obra. E aqui temos que destacar algumas coisas. Primeiro, seu descanso não foi porque ele estava cansado e por isso foi descansar, mas significa que ele simplesmente cessou de fazer sua obra. Segundo, o 7º dia da criação é diferente dos outros dias. O relato bíblico menciona noites e manhãs e o fim de cada um dos outros dias da criação. Porém, não se fala de noites, manhãs e nem sobre o fim do 7º dia, mostrando que o descanso de Deus é muito mais do que um simples dia na semana, mas todo o período pós-criação, onde a criação estava em plena comunhão com Deus e o ser humano estava em plena comunhão com Deus, sem qualquer vestígio do pecado. Esse é o descanso de Gênesis 2. Esse descanso é chamado no capítulo 4 de Hebreus de descanso de Deus, o estado em que o ser humano e a criação perderam após a queda, e que Deus vai restaurar na era vindoura, quando fizer nova todas as coisas. Essa era a natureza do 7º dia da criação. Esse descanso foi comprometido em Gênesis 3, onde o ser humano e a criação perderam a comunhão com Deus. Em Gênesis 3, verso 15, Deus já começa a tomar as primeiras medidas para restaurar esse descanso. Mas quando o mandamento de observar o sábado foi instituído para o povo de Israel? Segundo as evidências que a Bíblia Sagrada nos dá, o sábado foi instituído a partir de Moisés. Antes da lei, não temos nenhuma evidência de que Adão, Abraão ou qualquer dos patriarcas tenha observado o mandamento do sábado. A primeira evidência é Êxodo 16, verso 23 a 30, onde alguns do povo de Israel foram repreendidos por tentarem buscar maná no sábado. Temos que observar que a punição pela violação do sábado era a exclusão do infrator. Isso significa que o mandamento de observar o sábado iniciou-se oficialmente em Êxodo 20, na entrega da lei. Qual era o papel do sábado para o povo de Israel? Êxodo 31, verso 13 a 17 nos dá essa resposta. Ouça o verso 13. Certamente guardareis os meus sábados, pois esse é o sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Veja o texto de Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o seu Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo qual o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Esses 2 textos fundamentais para nós entendermos o sábado nos falam que o sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Ou seja, o sinal da Antiga Aliança. O sábado também servia como um lembrete da libertação da escravidão que os israelitas tiveram no deserto. O sábado fez parte da lei de Moisés, pois foi dado a partir do Sinai. O que exatamente os israelitas tinham que observar nos dias de sábado? Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que são os textos que falam sobre os 10 mandamentos, nos dão a resposta a essa pergunta. O dia de sábado era um dia onde os israelitas deveriam se abster de trabalhar e descansar. Não era um dia especial para cultuar no templo, como às vezes temos a impressão, mas era um dia de descanso. Os israelitas tinham o dever de observar o mandamento do sábado, assim como a circuncisão, as leis alimentares e toda a lei de Moisés, pois o sábado, assim como a circuncisão, era o sinal do pacto entre os israelitas e Deus, o sinal da Antiga Aliança. Porém, uma nova aliança surgiu com a morte e a ressurreição de Jesus, como o Novo Testamento vez após vez nos ensina. A nova aliança é contrastada com a Antiga Aliança. Veja, por exemplo, o que o escritor de Hebreus fala sobre a Antiga Aliança. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O autor de Hebreus, neste exemplo, chama a Antiga Aliança de antiquada e que, por ser antiquada, ela irá desaparecer. Veja o que o autor de Hebreus diz em outra ocasião. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. A antiga aliança feita no Sinai com o povo de Israel havia sido uma aliança imperfeita e por isso foi substituída e cumprida pela nova aliança que se iniciou em Cristo. Hebreus 10, verso 1 diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente eles oferecem. A antiga aliança era uma sombra da nova aliança que viria no futuro. As características da antiga aliança, como a circuncisão, o tabernáculo, as leis sobre alimentação e etc., eram apenas tipos de algo muito melhor que viria no futuro. Nós vivemos em uma aliança nova e melhor
uma aliança eterna que foi estabelecida através do sangue de Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala que os cristãos não estão mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. Pegamos como exemplo Gálatas 3, verso 23 a 25. Um texto onde o apóstolo Paulo fala que a lei serviu como uma babá até que viesse a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora que somos justificados pela fé, não precisamos mais da lei. Por isso, os crentes não estão debaixo da antiga aliança. Os crentes seguem a lei de Cristo e não a lei do Sinai. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 20 a 21, o apóstolo Paulo afirma que não está debaixo da lei, mas debaixo da lei de Cristo. Na carta aos Gálatas, um dos ensinos centrais do apóstolo Paulo é a libertação dos santos da nova aliança da lei de Moisés. Mesmo assim, veja que o apóstolo Paulo aconselha aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que significa estar debaixo da lei de Cristo? Significa que o padrão moral do cristão que vive na nova aliança é Cristo, o cumpridor da lei. Então, por que o cristão não deve adulterar? Porque não condiz com o caráter de Cristo. Por que o cristão não deve roubar? Porque não condiz com o caráter de Cristo. Essa é a lei que regula as ações do povo da nova aliança, e não mais as ordenanças da lei de Moisés. Veja um exemplo. A lei de Moisés exigia que a comunidade da antiga aliança amasse o seu próximo como a si mesmo, como Levíticos capítulo 19, verso 18 nos diz. Jesus fala várias vezes que a lei de Moisés era resumida em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Porém, quando Jesus vai aconselhar os seus discípulos, que são a comunidade da nova aliança, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Em João capítulo 15, Jesus reforça esse mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Você consegue notar a diferença? O modelo de amor ao próximo deixou de ser um amor por mim mesmo para ser o amor de Cristo por nós. Eu amo meu próximo assim como Cristo me amou. Jesus vira o exemplo de amor, e não o amor que tenho por mim mesmo. E sobre o fim e cumprimento da antiga aliança, o texto bíblico em nenhum momento fala que apenas parte da lei teve fim ou que uma parte dela continua da maneira como era na antiga aliança. Muito pelo contrário. Jesus, Paulo e os outros escritores do Novo Testamento tratam a lei como um conjunto unificado. Por isso não temos motivos convincentes para acreditar que a observância do sábado e até o decálogo não estejam incluídos na lei e por isso foram cumpridos em Cristo. O sábado passou junto com a lei, porque ele fazia parte dela e era o sinal dela, como já argumentei. Nessa altura do campeonato você pode estar pensando: tudo bem, nós cristãos não estamos mais debaixo da lei, mas isso significa que a lei não tem importância nenhuma para nós? A importância da lei de Moisés para a nova aliança não é a mesma importância que ela tinha para o Israel do Antigo Testamento. A lei de Moisés faz parte das Escrituras e tem autoridade sobre nós como Escritura. É nela que conhecemos o caráter de Deus e tudo aquilo que apontava para a nova aliança em Cristo. Porém, como lei, ela tem autoridade sobre nós de maneira indireta. Temos que ler a lei de Moisés à luz de Cristo, aquele que cumpriu a lei. E este foi o primeiro vídeo da série de 2 vídeos. Não perca o próximo vídeo, onde vou continuar argumentando e vou buscar responder 2 argumentos usados para a continuidade do sábado.